Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião pública. Estamos aqui para deliberar a matéria constante no processo administrativo 7331/2018, que trata de denúncia contra o vereador Isaac Dalcou Antunes por suposta quebra de decoro parlamentar. Antes de passar a palavra para o relator, no vereador Marinho Sampaio, quero agradecer a presença do vereador Marinho Sampaio, vereador André Trindade, vereador Maurício da Vila Branche, vereador Jorge Parada, a presença do vereador Marmita, a imprensa aqui no seu geral, acompanhando essa sessão. Assim, passo a palavra para o excelentíssimo vereador Marinho Sampaio, relator da matéria, para que proceda a leitura do seu relatório. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde ao público, imprensa. Da sequência, relatório expediente número 7331 de 2018. Trata-se de expediente originado por ofício encaminhado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e protocolado na Casa Legislativa em 12 de janeiro de 2018, onde o signatário, Sua Excelência Promotor de Justiça de Ribeirão Preto, Dr. Haroldo Costa Filho, noticia a eventual participação do vereador Isaac Antunes na prática de captação ilegal de votos, o que violaria, em tese, o disposto no artigo 41A da Lei 9.504/97. Com o ofício vieram cópias das principais peças que versam sobre a prática, em tese, da referida infração, para as providências legais. Recebido o expediente, a coordenadora jurídica da Casa Legislativa, em 2 de fevereiro de 2018, manifestou-se folha 54, informando que o expediente fora encaminhado pela presidência e, resumidamente, afirmou que, na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, matérias correlatas às condutas de vereadores, em geral, encontram-se disciplinadas pela Resolução número 206, de 2 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Ribeirão Preto e da outras providências, regulamentada pela Resolução 213, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a regulamentação do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, criado pela Resolução 206 de 2011 e da outras providências, conforme especifica. Informou ainda que, tendo em vista que o término do recesso parlamentar, com a consequente eleição do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ocorreu na data de ontem, 1º de fevereiro de 2018. A providência aqui a ser adotada é o encaminhamento dos autos à Igreja Mesa Diretora, face ao disposto no artigo 2º, caput da Resolução 213, de 2011. Diante do entendimento da coordenadora jurídica, o expediente foi encaminhado à Mesa Diretora que, por seus membros, unanimidade, assim se manifestou na parte final. O expediente foi encaminhado à mesa diretora que, por seus membros, unanimidade, assim se manifestou na parte final. O expediente foi encaminhado à mesa diretora que, por seus membros, unanimidade, assim se manifestou na parte final. Só para informar, eu estou fazendo a leitura do relatório, tá? Porque só para a letra formar, enxergo muito bem, mas é o mesmo relatório que está aqui, tá? Porque só para a letra formar, enxergo muito bem, mas é o mesmo relatório que está aqui, tá? Está à disposição dos senhores. Não sendo inepta a inicial, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º,
inciso 1º da Resolução número 206, de 2 de dezembro de 2011, Código de Ética. Encaminhe seu expediente ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Face às competências que lhe são atribuídas pelo artigo 6º, inciso 3º da Resolução número 206 de 2011, o artigo 2º, caput, e artigo 7º, ambos da Resolução 203, de 23 de dezembro de 2011. Regulamentação do Código de Ética para providências cabíveis. Por isso, o expediente foi encaminhado ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O expediente foi recebido em reunião realizada no dia 8 de fevereiro de 2018, oportunidade que fui designado relator. Como relator, de imediato, determinei a realização da notificação do vereador Isaac Antunes, o que foi efetivado no mesmo dia, 8 de fevereiro de 2018, quando o vereador tomou conhecimento do inteiro teor do expediente. Cumprindo as resoluções que regem o Conselho de Ética e Decoro da Câmara de Ribeirão Preto, foi concedido prazo regulamentar de 10 dias para que o vereador notificado pudesse apresentar sua defesa, artigo 8º da Resolução número 203, de 23 de dezembro de 2011. O vereador notificado apresentou, dentro do prazo concedido, defesa escrita em 11 laudas no total, com argumentos em preliminar e mérito. Em apertada síntese, o vereador notificado defendeu-se com os seguintes argumentos. Preliminarmente, requereu a rejeição da representação, ante da incompetência da Câmara para apurar os fatos nela descritos, uma vez que, em tese, ocorreram fora do período do exercício parlamentar. No mérito, a rejeição da representação, por ausência de justa causa, com seu consequente arquivamento, artigo 14.2, inciso 2º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E ainda, caso a representação seja processada, no mérito, pugna pela decretação de sua total improcedência. Pois bem, a questão preliminar alegada confunde-se com o mérito e com ele será abordada. Inicialmente, debrucei-me sobre uma das questões mais tenebrosas existentes no âmbito das casas legislativas. Qual seja a definição e extensão da expressão decoro parlamentar. O conceito de decoro, conforme o dicionário Aurélio, aponta para correção moral, compostura, decência, dignidade, nobreza, honradez, brio e pundonor. Ao tentar esmiuçar a definição, Said Farat, em sua obra Dicionário Político e Parlamentar, editora Melhoramentos, 1996, folhas 224 e 225, informa que a expressão decoro parlamentar fala por si mesma. Porém, não basta a definição. Importante, desde logo, estadiar a abrangência da expressão decoro parlamentar. Também na obra supracitada, Said Farat, informa que a expressão decoro parlamentar pressupõe atos de conduta do parlamentar. Na Enciclopédia Livre, Wikipedia, o decoro parlamentar é definido como sendo: decoro parlamentar é a conduta individual exemplar que se espera ser adotada pelos políticos, representantes eleitos de sua sociedade. Ainda na enciclopédia, pratica ato com falta de decoro parlamentar quem? Pratica ato irregular grave quando no desempenho de suas funções. Ou seja, de primeiro plano, chama atenção na definição e estadiamento do tempo e pessoa nas seguintes expressões: representantes eleitos e quando no desempenho de suas funções. Atualmente, a definição de decoro parlamentar encontra-se no artigo 55 da Constituição Federal de 1988, que faz referência ao regimento interno da Casa Legislativa. O regimento interno da Câmara Municipal de Ribeirão Preto prevê em seu artigo 92, são deveres do vereador, entre outros, manter o decoro parlamentar.
Os artigos 4 e 5 da Resolução número 206, de 2 de dezembro de 2011, da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, prevê hipóteses de falta de decoro parlamentar para os vereadores em exercício de mandato. Portanto, para compor o conceito e extensão de expressão decoro parlamentar, há necessidade da análise do ato praticado contrário ao decoro e, ainda, a existência do exercício do mandato legislativo. Assim, para que um ato praticado por parlamentar possa ser considerado como ato ofensivo à dignidade institucional do mandato e também à honorabilidade do parlamento, sua prática exige necessariamente a existência de uma relação de contemporaneidade entre a prática do ato contrário e o exercício do mandato popular. Ou seja, o dado essencial para a caracterização da falta de decoro parlamentar é o exercício de mandato eletivo. Assim, não é despropositado afirmar que, para se justificar a abertura de processo de sua consequente tramitação no Conselho de Ética e Decoro, é indispensável a demonstração de que o representado era, na data do fato mandatário popular, membro do Parlamento Municipal no caso, e que exercia de forma efetiva seu mandato popular. Com efeito, não é o que se vê no contido do expediente. Raciocinar, ao contrário, colocaria em xeque a própria razão de existir do Conselho de Ética e Decoro, que, se tiver alargada sua competência para apreciação de fatos ou atos ocorridos antes do vereador assumir seu mandato, incorreria no risco de querer substituir a justiça eleitoral e ou criminal. O contido no ofício enviado pelo promotor de justiça, Dr. Haroldo Costa Filho, relata que traz à análise fatos que, à evidência, ocorreram antes do pleito eleitoral da cidade de Ribeirão Preto, quando o representado ainda não exercia o mandato popular. Ora, se os fatos narrados pelo promotor de justiça são anteriores ao pleito eleitoral, quando o representado não era detentor de mandato eletivo, portanto não era vereador, tais fatos não podem ser objeto de análise do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Até porque o artigo 2º da resolução que rege o Conselho é expresso, a conferir. Artigo 2º. O Código de Ética e Decoro Parlamentar estabelece os princípios éticos e as regras básicas de decoro que devem orientar a conduta dos que estejam no exercício do cargo de vereador, bem como o processo disciplinar e as penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das respectivas normas. No contido do ofício enviado pelo promotor de justiça, Dr. Haroldo Costa Filho, relata e traz à análise fatos que, à evidência, ocorreram antes do pleito eleitoral. O Poder Judiciário do Estado de São Paulo, o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, analisando a questão do decoro parlamentar, em voto do desembargador relator Jaime Ferreira Abreu, autos do processo, externou o pensamento sobre a temporariedade e abrangência dos fatos que devem ser analisados na questão do decoro parlamentar. Para a instauração de processo administrativo pelas casas legislativas, é necessária a verificação da contemporaneidade entre a prática do ato contrário ao decoro parlamentar e o exercício do mandato legislativo, por quem, naquele momento, já era integrante daquele poder, tendo em vista que não há o que se falar em quebra de decoro parlamentar por quem não ocupe cargo legislativo. Dito isso, importa considerar que o expediente 7331 de 2018 traz em seu conteúdo relato, em tese, de infração eleitoral que teria sido praticada pelo representado, vereador Isaac Antunes, conforme ofício de folhas 2,
como tendo sido praticada conduta infringente ao artigo 41A da Lei 9.504 de 97, que estabeleceu normas para a realização de eleições. Ora, se o relato em tese é sobre o desrespeito do artigo 41A da Lei 9.504 de 97, que trata da realização de eleições, a conclusão é a seguinte: os acontecimentos relatados no ofício de folhas 2 do expediente ocorreram antes da diplomação do representado, aliás, antes da eleição do representado como vereador à Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Assim, os fatos ali relatados não são de competências da Câmara Municipal de Ribeirão Preto e, por conseguinte, não podem ser abrangidos pelas normas contidas nas resoluções 206 de 2011, criação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, e a 213 de 2011, regulamenta o Conselho, ambas da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. De outra banda, não está entre as atribuições da Câmara Municipal de Ribeirão Preto a apuração de infração de natureza penal eleitoral. Lido, senhor presidente. Sua presidência agradece o relator, vereador Marinho Sampaio, registra a presença dos assessores do vereador Marinho Sampaio, doutora Carol, Carolina, Ney e Adriana, do vereador Adalto Marmita, senhor Lauro, do vereador André Trindade, os assessores doutor Dimitri e Rafael, do vereador Maurício da Vila Branche, doutora Eliane, vereador Isaac, o Chafique e a Luciana, do vereador doutor Jorge Parada, doutor Dalmo e Jaqueline, do vereador Paulo Modas, doutora Moa, e do vereador Bertinho, doutor Moraes. Como havia falado, a presença da imprensa, a IPTV, TV Clube e a TV Bandeirantes, Jornal A Cidade e Jornal A Tribuna e os demais participantes. Lido o relatório, essa presidência concede ao denunciado, vereador Isaac Antunes ou seu representante legal, caso queira, o prazo de até 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos para a sua defesa. Essa presidência pergunta se há algum representante do vereador Isaac Antunes, seja advogado ou alguém que queira se manifestar em defesa do vereador. Uma vez perguntado ninguém representando o vereador, devolvo a palavra ao relator, vereador Marinho Sampaio, para que anuncie a conclusão e o seu voto. Senhor presidente, posto isso, ao meu juízo como relator, nas razões acima, propõe a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Ribeirão Preto que o presente expediente, de número 7331, de 2018, seja arquivado, eis que a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, eleita para o ano legislativo de 2018, está impossibilitada de atuação, nos moldes do fundamento adotado no relatório. Portanto, encaminho o meu voto para o arquivamento do processo. Agradeço ao relator, vereador Marinho Sampaio. Passo a palavra aos membros do Conselho para que queira usar da palavra por até 10 minutos. Vereador André Trindade. E também para que possa já concluir o seu voto. Senhor presidente, todos os presentes, vereadores, membros desse conselho, voto como relator, voto a favor do arquivamento. Próximo membro do conselho, vereador Maurício da Vila Branche. Senhor presidente, imprensa, todos que nos assistem de casa, aos representantes dos vereadores, eu,
Como membro da comissão, senhor presidente, caminho também favorável ao arquivamento, seguindo o voto do relator Marinho Sampaio. Vereador Dr. Jorge Parada. Senhor presidente da comissão, eu também sigo o voto dos demais colegas para que o parecer do relator Marinho Sampaio seja aprovado, arquivando assim a representação. Uma vez proferidos os votos dos senhores vereadores, membros desse Conselho de Ética, essa presidência não vota por causa da regulamentação do Código de Ética, mas já cumprimento o vereador Marinho Sampaio pelo relatório, pelo trabalho que Vossa Excelência tem feito, debruçado sobre o processo na qual esse Conselho de Ética recebeu, vereador. Mais uma vez, essa presidência votando, certamente votaria com o seu relatório, para que a matéria fosse assim arquivada no seu geral. Passo a palavra aos demais vereadores para que queiram presentes, que queiram manifestar por prazo de até 5 minutos, vereadores presentes, que mesmo os vereadores que não fazem parte do Código de Ética, mas que queiram se pronunciar. Senhor presidente, gostaria de fazer uso da palavra. Pois não, vereador? Só para deixar com mais transparência, com mais o trabalho da comissão e o trabalho do relator. A relatoria que foi apresentada, obviamente, esse é o processo que deu entrada na casa, através do Ministério Público. Está aqui o processo, aqui está a defesa do vereador, no caso, Isaac Antunes, o nosso relatório, um relatório elaborado juridicamente e tecnicamente em cima, vou repetir, obviamente, desses dois, do pedido da promotoria e da defesa do vereador. Sem nenhum tipo de pressão, de influência, sem aqui dizer que é o vereador A, B ou C, mas pela parte jurídica e técnica que nós entendemos dentro do mandato eletivo do vereador, no caso de decoro parlamentar, dentro do mandato que, a partir do dia 1º de janeiro de 2017, da 17ª legislatura, cabe o decoro só no mandato. Então, está aqui o nosso relatório, que foi apresentado e votado. Agradeço e volto a palavra à Sua Excelência, presidente. Uma vez proferido a votação dos senhores vereadores do relatório, uma vez aprovado o relatório do vereador Marinho Sampaio, essa presidência pede que seja comunicado ao presidente dessa Casa de Leis, excelentíssimo senhor vereador Igor Oliveira, o resultado da presente reunião, o arquivamento do processo que envolve o vereador Isaac Antunes. Pergunto se tem mais algum vereador que queira se manifestar. Vereador Jorge Parada, vereador Maurício Avila Branche, vereador André Trindade. Não havendo mais nada, agradeço a presença de todos, da imprensa, de todos aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando em casa pela TV Câmara. Uma vez que nós, vereadores, do Código de Ética, deliberamos que a transmissão fosse feita ao vivo pela TV Câmara. Agradeço o Serginho, que é responsável pela TV Câmara, pelo suporte que tem dado a essa comissão. Nada mais vendo a tratar. Agradeço a presença de todos e dou por encerrado a presente reunião.